Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor a todos que vão ver esse vídeo, que mais uma vez estão comigo aqui. Ontem eu tive trazendo uma pequena reflexão, né, sobre Jesus em meio às nossas tempestades, sobre Jesus por cima de tudo aquilo que nós estamos passando. Ele está ali por cima da situação, contemplando tudo. E hoje eu quero trazer outra reflexão para o coração dos irmãos, que nesse momento está precisando de uma força, né, irmão? Tem dia que a gente amanhece precisando de uma força a mais, de um vigor a mais. Às vezes a gente só precisa que alguém toque no ombro da gente e diga assim: irmão, vai dar tudo certo, Deus é contigo, Jesus te ama. Às vezes uma frase que é tão corriqueira, né, que a gente escuta, Jesus te ama, irmão, parece ser assim tão comum, mas às vezes faz uma diferença tão grande na vida da gente, porque é exatamente aquilo que nós estamos precisando ouvir. É um: ei, vai dar tudo certo. E não mais um dedo apontando para as nossas falhas, porque quando a gente se olha no espelho, né, irmão, a gente consegue ver, quando a gente tem a humildade para reconhecer, né, a gente consegue ver como a gente tem falha e defeito, né, irmão? Quando a gente vai se colocando cada vez mais perto da presença de Deus, em vez da gente se sentir mais santo, a gente não se sente mais santo, a gente vê cada vez mais pecado na gente, porque a gente vai para a luz e os nossos pecados eles ficam cada vez mais vistosos, né? É porque a gente vai diante de Deus que é santo, que é... Eu não entendia isso, irmã, até passar por umas coisas esses tempos que eu pude ver, que quanto mais perto a gente chega de Deus, mais pecado a gente vai vendo em nós por ver tamanha a perfeição de Deus, né? Então que nessa tarde, meu irmão, minha irmã, você que não conhece a Deus ainda, você que não serve a Deus ainda, não tem aquela vida diante de Deus diária ainda, mas nessa tarde o Senhor também quer falar contigo. O Senhor ele está em busca de homens e mulheres que tenham ouvidos para ouvir, coração para receber, entendeu? Que nessa tarde você possa ouvir e entender a palavra do Senhor, o que o Senhor quer falar contigo, porque eu sei que em algum momento a palavra do Senhor ela encontra o espaço que ela precisa encontrar. Eu vou ler lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 e 12, que fala sobre a parábola do filho pródigo, né? Do filho que foi embora da casa de seu pai. Eu vou ler apenas 2 versículos só para começar mesmo, porque é bem extenso, né? Mas eu vou deixar 2 versículos. Diz assim, o versículo 11: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 3: E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, a Bíblia vai falar, esse capítulo é conhecido por alguns, eu já ouvi alguns falar, que é o livro, eu já falei também, dos achados e perdidos, mas eu digo o contrário, né? Que é dos perdidos e achados, né? Porque quando nós encontramos a Cristo, nós só se perdemos mesmo se nós escolher se perder. Na verdade, o Senhor foi em busca de um povo que não perguntava por Ele. O Senhor foi procurar um povo que não buscava por Ele, e o Senhor encontrou, que somos nós. A partir do momento que nós pegamos a palavra de Deus, ouvimos ela, guardamos ela no nosso coração e procuramos praticar, nós somos encontrados pelo Senhor Jesus. Para quê, irmã Karen? Para que Ele faça a tão perfeita obra que Ele quer fazer sobre a nossa vida. Então, a Bíblia relata sobre a história de um pai e 2 filhos, né? Eles estavam em casa, tinham a sua vida corriqueira, e um dos seus filhos, o mais moço, o mais ingênuo, ele decidiu que não queria mais ficar naquele ambiente, ele queria ir embora, porque ele já estava cansado, ele estava se sentindo preso, acuado dentro de casa. Ele necessitou dentro dele de algo a mais, além da presença do pai dele. Mas ao olhar isso, eu entendo que
ele estava na presença do pai dele, mas ele nunca usufruiu de verdade da presença do pai dele, da alegria de estar na presença do pai dele. Por quê? Por que eu acredito nisso? Porque trazendo para a nossa vida espiritual, quando nós estamos de verdade, assim, um coração completo mesmo, corpo, alma e espírito, na presença de Deus, irmão, nós não sentimos falta de nada. Porque a presença de Deus, a presença do Pai sobre a nossa vida, ela é o suficiente. Você já sentiu aquela sensação de você estar na casa de Deus, na presença de Deus, seja lá onde você estiver, reunido com Deus, com os irmãos, reunido na presença de Deus, e você sente, poxa, eu não preciso de mais nada. Você esquece dos problemas. Você esquece que tá faltando alguma coisa em casa, você esquece, por mais que depois que passa essa presença você volte a pensar em tudo isso, mas você esquece de tudo que você tá passando e você só quer viver aquele momento de estar na presença de Deus. É por isso que eu acredito que ele nunca esteve verdadeiramente completo dentro da casa do pai dele. A mente dele vivia focada em outro lugar, vivia focado no mundo, focado em outro lugar, menos dentro de casa, menos dentro da família. E um dia ele resolve pegar as suas coisinhas, pedir a parte que é dele na herança e dizer, pai, eu quero ir embora, eu quero ter as minhas experiências, eu quero ter a minha vida. Eu tô falando algo que está além, mas eu tô só abrindo um pouco o texto para a gente entender. Ele diz, eu quero estar com as minhas experiências, com a minha vida, eu quero cuidar de mim, eu quero aprender lá fora. Por quê? Porque ele não sentia ele não sentia que tinha isso dentro de casa, mas ele tinha, ele apenas não deu valor. E quando a Bíblia diz que ele foi, o pai, não querendo que ele fosse, pelo pai dele, ele ficava ali, mas o pai dele permitiu porque ele não ia forçar o filho a ficar no lugar que ele não queria. Entendeu? Deus, irmão, ele não força você a ficar em lugar nenhum na presença dele se você não quiser. O Senhor, ele diz assim na sua palavra, ó, nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, porque é o Espírito quem convence a gente que a gente está errado. É o Espírito Santo que convence a gente que a gente precisa de mais de Deus. É o Espírito Santo quem convence que a gente tem que voltar para o lugar que Deus quer que a gente esteja. Não adianta pregador, pregadora, alguém querer forçar uma situação na sua vida, querer ensinar você a ser assim, porque essa obra não é do homem, essa obra é do Espírito Santo. Você às vezes é pregador se esgoelando, gente dizendo, querendo forçar a todo instante alguém ou algum filho querer ser da forma certa, mas não funciona. Nós podemos plantar, nós podemos, como a Bíblia diz, né? Fala sobre a obra do Senhor. Um planta, o outro rega, mas quem vai dar o crescimento é Deus. A nossa parte nós temos que fazer. Agora a questão de convencer o filho que ele tem que ficar em casa, essa obra do Espírito Santo, trazendo para o âmbito espiritual, né? Então eu entendo hoje que muitos filhos de Deus, filhos pródigos, que estão afastados da casa do Pai, porque eles sentiram esta necessidade de estar em outro lugar que não fosse a casa de Deus. Eles sentiram um vazio estando dentro da casa de Deus. É possível? É possível? É possível sim. Quando eu olho e a Bíblia fala sobre o filho pródigo mais novo que se perdeu do pai, o mais velho também estava perdido do pai. Ele continuou dentro de casa, mas ele estava perdido da presença amorosa do pai. Quer que eu prove dentro da Bíblia? A Bíblia diz que quando o filho mais novo ele retorna para a casa do pai, o filho mais velho fica indignado com essa situação. Porque ele relata, deixa eu ver qual é o versículo aqui, que ele tá aqui, ó. Deixa eu ver. No versículo 29, no versículo 30, diz assim, ó. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado.
Irmão, perdão, eu já tô lendo, é bem adiante. Porque este meu filho estava morto e viveu. No versículo 28 diz que ele se indignou, o filho mais velho, porque viu que o filho mais novo tinha pegado toda a herança, tinha ido embora. O filho mais velho, ele se indignou, porque o filho mais novo voltou e teve todas as regalias. Então, por que eu digo que ele estava perdido dentro da casa do pai dele? Porque ele disse que estava servindo o pai dele há tantos anos, nunca tinha desobedecido uma ordem dele. Servia Deus, servia ao pai dele na forma mais fiel. E ele reclamou que o pai dele nunca tinha dado nada a ele. Ele estava se sentindo dentro de casa mais do que um escravo, do que um próprio filho. Ele fazia tudo por obediência, mas ele se sentia muito mais escravo do que filho, porque ele não entendeu que tudo que o pai tinha também era dele. Tanto é que o pai dele falou isso com ele. Mas ele não entendeu, então ele se sentiu escravo, ele estava perdido, ele não se sentia filho. Ele se sentiu escravo, obedecia como um escravo, fiel, mas não se sentia como filho. Ele estava perdido do seu pai dentro da sua própria casa. Por isso que ele se indignou com o filho mais novo quando ele voltou e teve todas as regalias ali como um filho. Mas o Senhor nos faz entender que filho, e o Senhor nos dá uma lição aqui, que filho é filho e não deixa de ser filho porque saiu da casa do pai. Eu tenho 2 filhos. Se os meus filhos eles saem daqui de casa, eu não vou deixar de ser mãe dele porque eles estão longe, não. Às vezes um irmão da igreja se afasta, né? E a gente continua chamando ele de irmão, ele fica meio constrangido, né? A gente dá a paz ao Senhor e a primeira coisa quando alguém se afasta, ele deixa de dar a paz ao Senhor, né? Ele não quer mais dar a paz ao Senhor. Por quê? Porque ele se sente ali envergonhado e realmente ele não tem mais a paz, porque ficar longe de Deus não traz paz para ninguém. E a primeira coisa que sai da vida dele é a paz. É por isso que ele não dá mais a paz, mas ele continua sendo nossos irmãos. Quando eu vejo algum irmão que está afastado, eu continuo chamando irmão de fulano, irmã ciclano, porque é irmão, porque nós somos adotados como filho, não é porque eu saí de dentro da casa de Deus que eu vou deixar de ser filha de Deus, não é porque eu saí de dentro da casa do meu pai que eu vou deixar de ser filha dele, não. Tá no sangue, na veia, tá no sangue de Cristo. Nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro Santo de Cristo. Então, eu posso até sair de dentro da casa do Pai, vou continuar sendo filha, porém desobediente, né? Sem as regalias da presença de Deus, sem as regalias, sem a herança, né? Eu vou perder a minha herança, eu vou perder o meu espaço, eu vou perder a paz de estar em família, de estar na casa do pai, mas eu não vou deixar de ser filha. Não vou deixar de ser filha. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo, quando ele perdeu tudo e estava ali, não tinha mais amigos, não tinha mais ninguém, porque é isso que acontece, que quando a gente tem muita coisa, as pessoas se aproximam, mas quando a gente não tem nada, as pessoas se esvai, vão-se embora, deixa a gente sozinha, porque não são amigos de verdade. E assim, ele ficou sozinho. Deus permitiu ele ficar sozinho para ele entender que o lugar onde ele estava em boa companhia, que era a companhia do seu pai. Ele não precisava de mais nada a não ser a presença do pai na sua vida. E ele decide ali voltar, reconhecendo. Só que eu acho interessante é que quando ele decide voltar, ele cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si. E disse, ele com fome, com desejo de comer as bolotas dos porcos que ele estava cuidando, porque ele tinha perdido tudo. Né? Quando nós saímos da presença de Deus, nós acabamos perdendo tudo. E ele perdeu. E ele sentiu o desejo de comer com fome, mas ele não comeu, ele sentiu apenas o desejo de comer. E ele pensou que na casa do pai dele, até os empregados estavam comendo melhor do que ele. E ele pensou, eu vou voltar para casa. E eu vou dizer ao meu pai que eu pequei contra ele, pequei contra Deus. E vou pedir um espaço, nem que seja como um dos servos dele, o jornaleiro dele. Ele vai nessa ideia, né? E quando ele chega em casa, o pai avista ele
E só dá tempo dele dizer que pecou, só dá tempo dele dizer que ele errou e o pai o abraça, vai em busca dele. Mas não permite ele dizer que ele quer ser servo dele, mas faz ele entender: olha, meu filho, tu é meu filho. E não é porque tu saiu de casa que tu vai deixar de ser meu filho. Volta para casa e tudo será como antes, melhor. Porque Deus, quando nos renova, irmão, a gente fica com as marcas do pecado, a gente fica com uma marca no nosso corpo, na nossa vida espiritual, com uma mancha, mas a gente fica com a nossa consciência entendendo: olha, a gente escuta a voz do Senhor dizendo: vai e não peque mais. Vai e não peque mais, né? Então a gente tem que trazer esse conhecimento de que a gente saiu, mas a gente precisa voltar. Se você saiu da presença de Deus, ou mesmo você está dentro da casa de Deus, mas está afastado do Pai, está afastado da presença, já não sente mais a graça, já não sente mais o afago, o carinho, a força, o renovo, o vigor da parte de Deus. O Senhor, Ele continua lá, só te esperando tu reconhecer: Pai, eu preciso de renovo. Pai, eu preciso de Ti. E o Senhor, Ele vai colocar na tua vida a melhor veste. O Senhor vai te calçar novamente. O Senhor vai te amparar. O Senhor vai trazer sobre a tua vida o anel, selo, aleluia, de que tu és filho, de que tu nunca deixou de ser filho. Vai te fazer entender que tu ainda é herdeiro da promessa, que tu ainda é herdeiro da graça de Deus, que por um momento tu se afastou, mas com muita misericórdia o Senhor te recolheu e tu pode estar na presença de Deus de novo. Irmão, eu não volto porque eu já fiz tanta coisa errada. Eu não volto porque eu tenho vergonha de voltar para a igreja. Mas não deixa o diabo colocar essas mentiras na tua cabeça. O Senhor, Ele está de braços abertos, te esperando para voltar e fazer de ti uma nova criatura novamente. Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor. Não perca a oportunidade de estar junto com os teus irmãos, porque continuam sendo os teus irmãos na fé. Creia que o Senhor, Ele tem o melhor para ti. E se o Senhor deixou escrito a parábola do filho pródigo, é porque independente se você está longe de Deus, mas o Senhor está te esperando voltar. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende muito mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, né? Já estão dentro da casa do Senhor, já estão servindo ao Senhor, mas o Senhor está ali com afinco, com amor, esperando e buscando você voltar para a casa dele, porque ele te ama. É ele quem vai sarar tuas feridas, é ele quem vai curar as tuas feridas, é ele quem vai trazer cura, renovo para o teu coração e fazer tu voltar como um filho, de cabeça erguida. E ainda que por um momento tu não volte com a cabeça erguida, aos pouquinhos o Senhor vai sarando a tua vida. O Senhor, Ele diz assim, que se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós voltarmos reconhecendo que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, o Senhor vai sarar a nossa terra. O Senhor vai sarar a nossa vida. Entende? Então que essa palavra ela entre no seu coração e não perca mais tempo. Volta para o braço do Pai, porque o teu Pai é teu Pai e nunca deixou de ser. Não perca a herança, não perca a herança de Deus por nada deste mundo, não vale a pena. Esse mundo ele vai passar, a Bíblia diz que passa céus e terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, não passa. Vai se cumprir tudo. Então o Senhor, Ele te quer como um filho dentro de casa. Não perca a oportunidade de voltar para a casa do Senhor. Não perca a oportunidade
de se posicionar como filho, porque você é filho de Deus, filha de Deus. Se você quer voltar à casa e à presença do Senhor, eu vou estar fazendo uma pequena oração de reconciliação. Se você quiser se reconciliar, nesse momento que você se coloca na presença de Deus, e o Senhor, Ele vai te acolher. Eu creio que o Senhor vai trazer sobre a sua vida amparos. Eu creio que o Senhor vai trazer sobre a sua vida perdão e vai lavar a sua alma com o seu sangue. Feche os seus olhos, se você pode, se não, se você está com fone de ouvido, apenas coloque seu pensamento diante do Senhor. Se você está ouvindo na televisão, não sei de que forma você está ouvindo esse vídeo, mas fecha os teus olhos e entenda. Eu vou te colocar na mão de Deus, pedindo para que o Senhor restaure a sua vida e te dê forças. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, em Tuas mãos, Jesus, nessa tarde, eu coloco em Tuas mãos o meu irmão e a minha irmã que está ouvindo este vídeo, que precisa voltar para Ti, que foi embora, Senhor, da Tua casa, que está todo machucado, mas que não sabe mais viver longe da Tua presença, que não sabe mais andar se não for de mão dada contigo. Eu te peço, restaura a vida dele de novo e traz ela, Senhor, restaurada para a Tua presença, Senhor. Devolve a ele, Senhor, a herança que ele perdeu. Jesus amado, lave e purifica ele ou ela, meu Senhor, na Tua presença. Escreve novamente no livro da vida, reconcilia e restaura a vida dele e a vida dela, meu Pai, e faz eles entenderem, meu Senhor, quão grande é este amor de Pai, que não nos deixa e não nos abandona, que no momento em que nós decidimos voltar para Ti, o Senhor vai estar de braços abertos e vai nos abraçar como um Pai amoroso que o Senhor é. Desde já, graças te dou em nome de Jesus. Recebe o meu irmão e a minha irmã e a minha vida diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Se Deus me permitir, amanhã eu estarei com mais um vídeo. Compartilha, não sei o que você, se você deseja que alguém escute a mensagem, faça conforme Deus tocar no seu coração, né? A paz do Senhor a todos. Amém.